Vamos lá. Ok, boa noite. Obrigada pela presença de todo mundo. Hoje a gente tem a Cassiana Lima Cardoso para debater o filme O Estrangeiro, do François Ozon, que a gente acabou de assistir. Então, Cassiana, por favor. Bom, gente, boa noite. Um filmaço, né? Fiquei muito impressionada, assim, com essa transcriação, né? Essa não é uma adaptação do livro, tampouco só do livro do Camus. Depois a Lília falou que há um outro livro, dando uma outra perspectiva. De um argelino de 2013, É, Daú, eu esqueci, Kendall Daú, é o que nome eu dele. comecei a comparar, mas isso não tem no livro, como que é isso? Mas tem uma questão que eu achei uma escolha ótima do diretor do filme, porque quem lê o livro sabe que a primeira cena, digamos assim, do livro, o primeiro episódio é a situação da mãe. Ele sabendo da morte da mãe e expressando uma certa indiferença, e aquilo já era uma coisa meio chocante que a gente ficava angustiado ali impactava. O diretor ele tem uma escolha muito interessante de colocar a primeira frase, eu matei um árabe. E aí a gente já vê que ele quer apontar para a gente essa questão da desumanização, de como, quando você vê o outro, e era um ponto em comum do existencialismo do Sartre com o existencialismo do Camus, que é a frase é do Sartre, mas o Camus também tinha um pouco isso. O inferno são os outros. Ou seja, eu não reconheço humanidade no outro. Ele não diz eu matei um homem, ele diz eu matei um árabe. Então, é quando ele retira desse árabe o estatuto de homem. O Chico Buarque ele lançou um livro, um disco. Eu acho que é o último disco dele. Depois me corrija se eu estiver errada. Que tinha aquela música Caravanas, e em que ele falava que aí ele pegava uma frase do Camus que era é, é, falando das pessoas chegando na praia do Leblon, de Ipanema, e as pessoas expressando um horror ou um sentimento de que aqueles corpos eram abjetos, aqueles corpos da periferia, corpos negros e tal. E aí o eu lírico da música fala assim: ah, mas por que que eles falam isso? Essa gente fala isso. Depois o Chico Buarque tem um livro que chama Essa Gente, chamando essa galera do Leblon e Ipanema, em Zona Sul também, que tem esse sentimento em relação ao outro que não sou eu, como essa gente, essa gentinha, né? E aí ele fala, na canção, né? Por que que você agiu assim? E ele responde, por causa do sol, que é essa. E na verdade, o que esse filme, eu acho que esse livro elucida para gente mais em relação à obra do Camus, que tava tudo ali, mas assim, não com aproximado da nossa época, é que esse sentimento de ficcionalização do outro, de retirar do outro a sua humanidade, para poder permitir que eu possa odiá-lo e em seguida exterminá-lo, que é o que acontece hoje, que aconteceu na época do nazismo, que acontece, que justifica a escravidão de um povo, que acontece hoje na Palestina. É você retirar a subjetividade e tornar o fato de você, com uma arma na mão, que é um poder fálico do patriarcado, tornar mais fácil você tirar essa vida, porque essa vida não significa nada. Ela não tem sentido. O absurdo, então, era a falta de sentido. Que é a origem também do teatro do absurdo, com Beckett, com Arrabal, com Ibsen, com todos esses não era que não tinha sentido, é que o processo do capitalismo acelerado levou as pessoas a uma desumanização, um processo de retirada da subjetividade do outro, daquele que não sou eu. Acho que já tá bom que eu falei pra caramba, né? Só a última coisa, aquele texto do Freud, que eu acho que eu sempre cito esse texto, que é o mal-estar da civilização, que depois traduziram por um mal-estar da cultura. Que o Freud diz assim: ame a coletividade, né? Ame o próximo como a ti mesmo, desde que o próximo tenha o mesmo Deus que você,
as mesmas crenças que você e tenha os mesmos. Ou seja, não é o próximo, você ama o igual, o outro é o inferno, é aquele que não sou eu e que eu posso destruir, afinal, ele não cabe. Ele não entra, né, no meu rótulo do que é ser humano, do que é uma civilização. Eu acho que é isso, gente. Resumi, tá? Obrigada, Cassi. A Cassi agora ela vai lá pegar os cachorros, né? Enfim, salvar os cachorros. E daqui a pouco ela entra no live. Então, opa, eu vou abrir aqui. Eu acho que o som de todo mundo tá fechado. Eu vou mandar também o artigo do The Guardian, não, do BFI, para vocês verem. Eu vou liberar aqui o som, né, que ele comenta, né, dessa obra, o nome dessa obra, né, de 2013, que é de um argelino comentando essa visão, né, que meio que guiou o François Ozon, né, de escolher, em vez de falar a mãe é morta, falar eu que matei um árabe, né, ele mudar esse ponto de vista e partir também desse personagem Mossad, ele parece que explica quem é esse árabe, né? E aí, então, o livro de 2013, que é uma conversa com o livro do Camus, né? Que dá uma atualizada, quase que não precisa, né? Porque o texto é fenomenal, o texto dele ali com o padre. Enfim, isso tudo eu lembro muito na minha adolescência. A relação dele com a garota, ele só falar a verdade, né? E a coisa dele ser julgado pela insensibilidade em relação à morte da mãe e não em relação ao árabe, porque eles estavam cagando para o árabe. Eles estavam querendo julgar o cara porque o cara era um rebelde, né? Tipo, ele não respeitava, ele não tinha nenhum apreço por nenhuma das instituições, né? A outra coisa também que eu queria comentar é que assim como Camus também se inspirou no Dostoiévski, no Crime e Castigo, né, no personagem do Raskolnikov, que também tem a coisa da culpa, né, mas ele tem uma relação com a sociedade igualzinha do Messias Merceau, é o mesmo personagem. Só que do Dostoiévski tem uma redenção, porque o Dostoiévski é cristão, né, enfim. E aí, ali, você vê que tem uma cena do Pickpocket, que é a versão do ah, Robert Bresson do Crime e Castigo, que chama Pickpocket, que é um ladrão de carteira, né? E o filme é lindo, o balé dele das mãos, assim, no metrô, roubando a carteira da galera. Mas quando ele é preso, ele só consegue amar a mulher pela impossibilidade de estar com ela. É na prisão que ele fala, eu tive que me perder para te encontrar, né? O filme termina assim. Nesse filme, não. O Camus quis colocar o absurdo, porque ele tira Deus, né? Pro Dostoiévski tem Cristo, não é nem Deus, tem Cristo. É, ele tira esse sentido, ele põe o absurdo como centro de tudo, né? Então, por isso que é tão forte aquele diálogo com o padre, né? Então, eu vou colocar lá para depois para vocês duas críticas muito legais, né? E eu quero ouvir vocês também. Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o primeiro? Pai, Dri? Opa, Adri? Opa, ainda não estava permitido. Então tá, Adri, depois meu pai. Beleza, pode falar, Adri. Pode ligar seu áudio. Oi, eu peguei o filme na metade, porque eu tô na roça e a internet aqui é horrível. Então, o Luiz desistiu, aí eu vi um pouquinho no celular, depois voltou. Bom, primeiro, saudades de todo mundo, né? É, eu gostei muito do filme, eu li o livro há muito tempo atrás, também na minha adolescência. É, o que eu acho? Vamos lá. Eu acho que o Camus, ele não quis trabalhar o existencialismo, e sim o absurdo, né? Esse livro, eu não sei se vocês sabem um pouco da história do livro. O- Ele, Camus, tinha o melhor amigo dele, era um cara esquisito, que não se adequava.
E muitos estudos dizem, porque naquela época não havia assim, a síndrome de Asperger, né, diagnosticada. Então, tem uma linha que acha que foi o primeiro relato, claro, com a lente de aumento, porque eu acredito que quem tenha síndrome de Asperger não será capaz de matar alguém, assim, enfim. Mas aquilo ali pode ser isso também, né? Então, eu acho assim, porque o próprio Camus, ele não gostava desse rótulo de dizer que a obra dele seria existencialista. É uma obra muito mais focada para o absurdo do que qualquer outra coisa. Porque a época, talvez, Sartre, né, tava com todas aquelas teorias, né, de existencialismo, e tudo, adorou o livro, e aí isso tudo, eu acho que fez com. Agora, e eu me lembro, eu não sei, de uma frase que ele falou o seguinte: como a sociedade julga, né? Alguém que não chore no velório da mãe, é alguém que não sente. E alguém que não sente pode muito bem matar alguém por não sentir. Então, e isso continua na nossa sociedade, esses conceitos, essa cobrança, né, de você ser aquilo que você deveria ser. Então, o personagem é muito bom porque ele é honesto, ele é sincero, e ele não vê sentido na vida. E ele não tem o Deus também, né? Eu acho que é um livro e é um filme também, não é só para uma discussão, é para discutir a vida toda, porque são questões que a gente vive até hoje, né? E é isso, é com o árabe, porque não importa matar um árabe, não importa matar um morador de rua, não importa, entendeu? Qualquer povo oprimido, qualquer pessoa, não vai importar. Mas não chorar, né? No velório da mãe, isso importa. É, Eu acho também, também tava com saudade de você, Dri. morrendo de saudade. Ah, que Mas bom que você é está aqui com isso. a gente. É verdade. O livro é Obrigada. muito bom, né? E eu tô doida para ler esse livro aí do árabe que você falou. Isso, Doida para eu ler. também, eu e a Cássia, a gente está olhando aqui. Eu vou até mandar já o link, se tiver traduzido em português, Tá, né? Beleza? tá. Obrigada. Então Nada. agora, meu pai, depois a Beth, quem quiser falar, só levantar a mão. Eu acho que eu não tô vendo as pessoas, agora eu tô. Quem quiser falar, só levantar a mão. Pode falar, pai. Boa noite para todas. Não tem mais nenhum caboclo aí, só eu. Tem sim o Paulo na Bahia, o Paulo de Três Ah, mas Corações, na cadê? Bahia. Cadê? Manda um abraço, Paulo. Bom, eh, o personagem foi muito bem desenvolvido, elaborado, estruturado por Camus, né? Eu nunca li nada de Camus, não me sinto atraído pelos boa parte dos grandes nomes da literatura francesa. Eu leio muito, são estudiosos franceses, mas estudando a história grega, a realidade grega. Esses são meus preferidos. Mas Camus, Sartre e mais outros, eu nunca me senti atraído. Falha minha? Pode ser, mas tudo bem. Por quê? Porque a questão, quando rola nesse filme uma questão individual, ela não me atrai. O que me atrai é a questão coletiva.
né? Embora exista uma perfeição na elaboração do personagem e no transcorrer e tal, essa história toda, né? Ela não me atrai. Me atrai muito é o outro filme sobre a realidade francesa, que é a Batalha de Argel, que aí é uma questão coletiva. Lá não existe um personagem. Quem é o protagonista é o povo. No filme, é uma riqueza do Pontecorvo, que é o diretor do Batalha de Argel. Quer dizer, quem é o protagonista é o povo argelino. Não tem personagem, né? E nesse aí, né, toda a lente, toda a câmera está em cima desse caboclo, né, sem sal, sem açúcar, retardado, estúpido, ignorância, que só vibra na cama. Pelo menos isso salva, né? Quando ele estava no enterro da mãe, aquele namorado da mãe, o noivo da mãe, cai do lado dele e ele acende um cigarro. Quer dizer, um cara que se entope de cigarro poderia fazer, né, sua vida sexual com cigarro, mas não com abusar da moça, né? Que mais? Tá? Todos os momentos o personagem é em si mesmado. E isso não me atrai, né? Pode ser uma perfeição de elaboração, de redação, de estruturação de personagem, uma aula de literatura, mas não me atrai, né? Para mim a questão é coletiva. E a questão da Argélia é o câncer da França. A maior cagada que a França fez foi exatamente invadir a Argélia. Ela fez outras cagadas menores no Oriente também, né? Dançou também, que nem os americanos, né? Lá no Oriente, no Vietnã, na Indochina, tal, né? Então, dizer, mas a Argélia foi o maior câncer da França, né? O filme A Batalha de Argel revela tudo isso. Então, realmente, o filme parece que transcorre na época de 1930, 20 anos depois ocorre a Batalha de Argel, a Revolução de Libertação da Argélia, né? Então, você percebe que há um crescendo nesse preconceito, nesse racismo, né, que os franceses têm também pelos argelinos, pelos árabes, né? Então, é isso que me atrai, essa leitura, essa análise, né, da questão coletiva, né? Do racismo, do preconceito, isso é histórico, né? Isso às vezes não tem quase a ver com o capitalismo, só acrescenta com o capitalismo. Isso vem, né, desde que o ser humano existe, desde que saiu da caverna, né? Isso está presente e crescendo. Tá aí, né? Então, eu acho que falei demais. Obrigado. Nada, obrigada, paizão. Que legal. Mas é isso, eu nem sei como falar isso, mas eu vou deixar a Beth falar. E também, quem quiser falar, é só levantar a mão. Pode levantar a mão mesmo, que aí eu vejo agora que tá grandinho, tá todas as janelinhas. Aliás, deixa eu tirar um print aqui. Opa, A Batalha de isso. Argel nós vimos aqui no Cineclube. Exatamente. Guilherme Pontecorvo, né? Isso. É, é muito legal. Ele também fez do Chile, né? A Batalha do Chile também, né? Que é, mas a Batalha de Argel, o mais legal, e que É. depois inspirou a galera é, enfim, o neorrealismo também era feito assim, mas também inspirou o pessoal aqui no Cinema Novo, né? Era não atores, né? Realizando. é, Era ficção, mas é uma ficção feita com não atores que participaram da Revolução, né? Fazendo a encenação, né? Do que eles viveram, né? Então é bem interessante. Ah, a Cássia chegou aí também. Então vamos passar para a Beth. Quem quiser falar também pode levantar a mão. Obrigada, paizão. Falou. Pode falar, Beth. Oi, boa noite a todos. Assim, só uma coisinha, no fim, eu pensei que fosse a campa dele, mas não era, de um árabe, que no fim ela vê o árabe, aquela que ela vê lá, E que aí tem o nome dele finalmente, né? É, tem o nome do árabe, né? Não deixa de ser o árabe para ganhar um nome, né? Hum, exato, é. com ele mesmo, tá, com o protagonista, ele morreu também, vai morrer.
Em princípio sim, mas não coloca até o fim, né? Coloca um sonho atrás de outro sonho, né? Das últimas, quando ele estava na cela, né? Que aí depois a gente vê a passagem do tempo, mas quando ele encontra a mãe dele, aquela cena é muito Fellini, né? O Fellini 8,5, né? Quando ele encontra com a mãe ali, a mãe fala. A mãe fala da vergonha do pai, de um trauma do pai ter visto, que é como se fosse ver ele, né? Uma coisa que depois eu queria que a Cássia retomasse também, é falar dessa coisa da mulher, que durante o filme a gente viu muito, né? A coisa que é, enfim, né? Freud explica, né? Ela falou do mal-estar da civilização, mas tem uma outra relação dele com as mulheres, né? Que é interessante a gente ver e que talvez nessa leitura contemporânea a gente entenda melhor essa relação dele, né? Tanto com a mãe quanto com a namorada, né? Então, eu vou passar agora. Beth, Não, quer não, comentar mais alguma coisa? não, só para finalizar. Então, assim, só para esclarecer, no fim, ela vê a tumba lá do árabe, né? E ele mesmo, depois não está claro o que vai acontecer com ele, mas acho que ele vai morrer, né? Ele vai ser morto, né? É, É, só isso. Então, tá, obrigada. Até. beleza. Obrigada, Beth. Paulo, tá no mudo. Será que é ali no embaixo à esquerda? Será que não tem? Ele Agora deu. aí, agora foi. Beleza. Boa noite. Fazia tempo que eu não participava, né? Tava com saudade. E a gente também. Seja bem-vindo de volta. Abraço em todos. Eu achei, assim, primeiro, a frieza do personagem, né? Ele é um cara frio, ele é um cara muito frio. A relação fria com a namorada, assim, fazendo de tudo, assim, querendo ter um relacionamento legal com ele, mas ele não, fala, olha, é como se tanto faz, assim, não, ele não sente, ela sente amor por ele, mas ele também tá pouco lixando. Eu achei ele, por exemplo, como que uma pessoa que diz que só fala a verdade, né, que ele vai dizer a verdade, como que ele, não entendi, ele aceitou depor na polícia, né, para aquele mau caráter que quando o mau caráter para mentir com relação a bater na irmã do árabe e destratar um policial. Aí o cara chegou e falou para ele, falou assim, você fala que eu não fiz? Falo. Quer dizer, eu não consigo compreender essa lógica dele, entendeu? Eu acho que a questão ética e princípios morais aí, acho que passa um pouquinho longe dele, sabe? É uma pessoa assim de mal com a vida, a questão da mãe, depois ele faz uma reflexão que de repente, a mãe estando lá e tendo encontrado uma pessoa que gostava dela, né, que é aquele senhor, né, que acompanhou tal, ela, de repente, ela viu ela é um tipo um renascer que ele acho que é colocado, né? É uma forma, porque tem pouco tempo de vida, mas vai ficar, não, encontrou uma pessoa, né, que estava dando carinho para ela, que inclusive foi no sepultamento e, como o professor Nelson colocou, ele caiu e ele nem, não teve nenhum cuidado de chegar e, né? Então eu achei isso, e eu achei um crime tão besta. Uhum. Porque, para aí, ele chega, ele vai para, aceita aquele convite daquele cara. O cara, ele ia buscar confusão mesmo, porque os caras queriam ir atrás dele, os árabes, né? Por quê? Porque ele tava batendo na irmã deles, né? Quando, naquele primeiro contato lá que esse cara machuca, né, com a faca, né, eles voltam, eu não entendi por que que ele chegou, e aí ele ficou com revólver, ele falou, ó, se por acaso aconteceu alguma coisa com você, eu atiro, né, ele falou a primeira vez, depois eles voltaram, né, aí daqui a pouco ele sozinho sai, de uma forma, sabe, eu não entendi, aí chegou lá, encontrou o cara, e de uma forma fria, assim, calculista, eu achei assim, ele não tinha, ele não gostava da vida. Ele não era um infeliz, era um cara que não.
a vida para ele não fazia nenhum sentido. Isso, É. perfeito. Então eu acho isso, eu acho assim um filme, a interpretação dele é fantástica. E principalmente aquele diálogo com o padre, rapaz, ali foi, no, foi fantástico aquilo lá. Muito bom mesmo, sabe? E é isso. Parabéns aí pela escolha do filme. E Cassiano também brilhou ali no início ali, que deu uma geral ali bem bacana. Viu? Obrigado, gente. Boa noite. Falou, falou. Obrigada, Paulo. Valeu. Cassi, quer comentar o Paulo? Poxa, quero comentar porque ele falou uma coisa muito importante do filme, que o personagem diz que nunca mente, mas ele mente. Por quê? Porque assim como o árabe, e aí eu vou retomar aquilo que você me pediu para falar da mulher, a mulher também está no lugar de subalternidade enquanto indivíduo. Então, para ele, a verdade que ele fala é aquela verdade, não é uma suposta idealidade de que ele sempre fala a verdade dentro de um sistema de corpos que interessam, vidas humanas que interessam, porque é muito interessante essa coisa do nome do árabe estar no final. No Brasil, nós também tivemos isso. A própria Tarsila do Amaral pintou a negra, uma homenagem à babá dela, mas não colocou o nome da babá. Então, o árabe era só o árabe, né? Por isso eu fiquei assim, meu Deus, mas isso é diferente do livro. Depois a gente descobriu que há um outro livro que eu quero ler que traz, digamos assim, eu falei isso para a Lília, eu acho que já está tudo ali no caminho, mas ele transmitiu isso de acordo com uma linguagem da época, até onde era permitido, né? Porque, como o Paulo falou, eu matei por causa do sol, ele expõe o motivo fútil da ação do cara com uma arma na mão. Ele matou porque ele podia, porque aquele árabe não estava dentro dos valores deles no estatuto de humano, de vida que importava, de vida a ser respeitada. Por isso aquele diálogo. Mas ele só se importa com o seu francês. Eles querem entender por que o francês agiu daquela maneira, muito mais do que chorar e reclamar a perda de uma vida humana, né? E então o Paulo falou, então só para falar, Lília, que essa questão da civilização, né? O mal-estar da civilização, o mundo capitalista não trouxe a discussão a questão de gênero, de raça, principalmente esse primeiro marxismo, ele trata como importante a questão de classe, mas essas questões estão nesse filme. Elas vêm para esse filme e mostra o que eles chamam de interseccionalidade, que é o seguinte: existe, claro, uma hierarquia, igual ele também é um nada, né? Ele também é um subalterno, mas o árabe não merece nenhum nome, ele tem um nome que é mencionado o tempo todo, Messou, e o árabe não tem nenhum nome. E a mulher também é um corpo que não importa, é para ele se divertir, ter prazer, mas ele mesmo diz, olha, não importa, eu já vivi, eu já aproveitei, ou seja, eu já usei e já vivi. Eu não sei, assim, posso estar falando um pouco, eu sempre tento tomar cuidado com isso, porque todo personagem é complexo, né? E esse também é, como eu falei, esse diálogo do padre eu tenho que ver de novo, porque ao contrário, por exemplo, das pessoas da extrema-direita hoje em dia, que tem Deus, pátria e família, esses três elementos não funcionam para ele. Ele olha desde o começo aquele conjunto daquela família, aquela criança, e não diz nada para ele. Ele olha, a polícia aparece, ele fala que não gosta de policial. E o padre aparece, ele também não gosta do padre. Ele negou três instituições importantes ali, né? Então ele não é um personagem, digamos assim, caricato, estereotipado da cultura, mas ao mesmo tempo muito bem apontado pelo Paulo, como ele nunca mente se ele aceitou declarar aquilo em relação à mulher. Então é porque a mulher também estava dentro daquele estatuto de tem um livro importante de uma filósofa indiana que chama Pode a Subalterna Falar? Pode o Subalterno Falar? Muita gente traduziu por Pode o Subalterno Falar. Que é isso, não é dado direito à voz e à existência a algumas pessoas,
Esse filme, ele deu voz e existência. Ele agravou a nossa empatia pela mulher, que não havia tanto no livro. Ele trouxe mais empatia para a mulher. Ele trouxe mais empatia, ou deu, não digo empatia, mas ele deu um nome ao árabe que morreu, que é muito Aham, importante no filme. é. Né? É uma coisa importante ali, né? Eu adorei o filme, gente. Eu preciso ver aquele diálogo com o padre de novo, porque aquilo foi muito profundo, né? Aí veio aquela coisa do niilismo nietzschiano, de um Deus mudo, né? De um Deus que cadê o Deus ali? Que não me atende, eu não, aí também era e o padre também com umas atitudes muito ambíguas, né? Oi? Eu acho assim, curioso que essa sociedade que cobra, né, juízos, ela julga, Isso, é. né? Tem, ela julga e às vezes é meio ridículo o julgamento. Uma coisa legal também é o lance do cachorro, né? Dizem que ele é um monstro. E era o princípio usado para o Hitler. Hitler foi um monstro, mas o Hitler amava o cachorro dele. Não é um Aham. monstro, é um ser humano que está fazendo isso com outros seres humanos. Uhum. Porque a gente coloca monstro, a gente diz que a pessoa é só louco. Coitado dos loucos, tem tanto um louco legal, um maluco beleza aí. Agora, a mulher também, né, curioso, ela pergunta: Você me ama? Ele não É. diz nada, né? Vamos É porque casar? Não, assim, não, vou não entrar importa. na questão feminista. Com E um mesmo homem, assim, e mesmo assim, ela tá lá, ela tá. porque ela ama, ela é capaz É, de amar, ele não é. Porque não, ela, eu sei, mas isso é uma submissão, né? Você amar não, é quem uma submissão, mas aí o filme está mostrando a coisa tal como é, né? Os é homens objetificam as mulheres. Ela era uma mulher bonita com a qual ele tinha prazer. Você vê que ele é preso e fica fazendo carinho num desenho de um corpo feminino nu. Mas ele não é capaz de amar porque uma pessoa que vê uma mulher como objeto, mas também ele não quer. Mas esse personagem é interessante porque ele não está no projeto burguês de ter uma mulher, possuir. aham, A gente também não está falando de um personagem assim, estereotipado, sabe? Mas ao mesmo tempo ele age com a mulher com uma indiferença de não ser capaz de amá-la. Ele perfeito. não. Mas o curioso é ela insistir, né? Mas, Mesmo assim, ela. quantas mulheres não insistem? Não, eu sei disso, eu sei. Assim, a Lília falou, nossa, uma torrente de rejeição, né? Aí ela tem uma hora que ela fala, isso dói, a sua sinceridade. É bom você ser sincero, mas isso dói. E ela fica ali. Isso é muito pertinente também, porque ela o ama, mas ela o ama sem receber amor. Perfeito. Tem a Impressionante. ver também com uma maneira da gente coadunar com esse sistema em que o importante de. Eu não sei se isso é muito subjetivo, sabe? O que eu estou dizendo, mas o importante ela fala muito em casar, né? Ela Uhum. quer muito se casar. Ela falou mais de 5 vezes no casamento e não está. Então, essa instituição era importante para ela. Mas desse jeito, sabe? Eu não sei, pode ser viagem. É o mundo também da aparência, né? O tempo Isso, todo, né? Então, eu acho que a mulher, ela, como é que eu vou dizer? Não só. Olha essa, tive agora esse insight, eu não sei se tem a ver. Tanto a sociedade como a mulher, ela cobra, ela joga no jogo da vida. E esse personagem, ele não faz parte desse ele jogo. Ele é, não joga. ele fala que não joga, ele fala que ele conta aquela história de que o cara fica rico e finge ser outra coisa que não é, e eles matam, e ele fala, foi isso mesmo, porque não se joga com a vida. Ele diz essa É, frase. isso. É.
Eu tenho uma coisa Ele para não entra comentar no jogo. disso. Hum, E foi muito legal mesmo o Paulo trazer isso, porque, em hum, princípio, a indolência dele também vem dessa coisa da gente, de releituras, né? Do Butterby, do Uhum, Prefiro Não Fazer, né? uhum. Do do Henry Melville. E aí a gente vê esse personagem que é uma negação da sociedade, né? Ele fala, não, prefiro não fazer, ele vai negando a tudo, mas ele participa em ser júri, né? Em ser júri, não, em ser testemunha, né? Para o amigo corrupto, né? Cafetão, que maltratava a garota. Então, tem duas coisas aí que eu acho que tem a ver um pouquinho com o que a Cássia acabou de falar. É, a não ação, né? Essa coisa da gente falar, né? De é, não tomar partido já é tomar partido, né? Quando você não toma uma atitude, quando você não escolhe um lado, você já escolheu um lado, ou seja, o lado do opressor. É. Ele, a indolência dele de escolher não fazer nada. É totalmente um privilégio de um homem francês dentro Uhum. de uma Argélia. Então, mesmo que ele também seja um cara empobrecido, enfim, tá ali, né, sendo julgado, ele é um homem branco francês e que, enfim, tá agindo de acordo com o patriarcado, né? É, Então, tem alguns privilégios, né? tem o privilégio. Então, mesmo que ele não fosse a ação, eu acho que é uma ousadia, porque eu não lembro no livro, né? Mas é uma ousadia de falar, de comparar isso, que não agir é a mesma coisa que agir, que não ajudar o amigo é a mesma coisa que ser conivente com ele, de ouvir a mulher apanhar e não fazer nada. Que E isso assim, equivale aí falar mal da mulher, entende? Proteger e o amigo. isso não entra, eu não me lembro, eu preciso me lembrar, mas eu acho que isso não entra em questão, nada em relação à mulher entra em questão no livro do não Camus. lembro. Eu acho que Não. essa outra obra é que vai trazer isso. Por isso que eu quero ler esse outro livro, porque realmente é, não existe. Uma coisa que o pessoal da interseccionalidade fala é o seguinte: não existe humanismo se não está todo mundo incluído. Eu tenho um meme que eu adorei ver essa semana, homens, vocês deviam agradecer que a gente quer lutar por igualdade, não por vingança. Mas não é, porque o feminismo é igualdade. Sabe, o pessoal fala feminazi, mas feminismo nada mais tinha que mudar, né? Eu acho que sempre são as palavras, né? O Sartre tem um livro que se chama As Palavras que eu amo. A Lília até me deu, eu não tinha, que eu li da biblioteca. Mas as palavras, né? As palavras que não foram ditas lá no estrangeiro do Camus, que eram importantes, e agora estão chegando nessa transcriação, né? E uma coisa também que a Lília pediu para eu falar, Lília, que é a briga do Sartre e do Camus, que em Isso. princípio os dois eram existencialistas, os dois comungavam da visão da questão do niilismo, né? Que esse personagem tem muito daquele niilismo, de não acreditar em nada, em nenhuma instituição, né? Mas o Camus ele falava de um niilismo ativo, né? De você não, você produzir um sentido para a vida, já que as engrenagens do capitalismo e da conjectura geopolítica não tinha nenhum sentido, era absurdo, né? Depois de duas guerras, colonialismo, escravidão e blá blá blá. Mas aí a questão do Camus e do Sartre também é muito interessante, tem a ver com as origens de cada um. Porque o Sartre é de uma família burguesa e o Camus é um franco-argelino. Então, quando há a questão da União Soviética, o Sartre faz um artigo zombando do Camus, que acaba gerando uma ruptura entre eles, chamando o Camus de boa alma, porque ele tinha, segundo o Sartre, uma interpretação muito essencialista, idealizada, que ele não queria, ele não achava meio violento, digamos assim, a invasão da União Soviética em alguns países, impondo um modo de ser e uma cultura, sendo que lá já havia isso na Tchecoslováquia, vamos pensar na Ucrânia, né? A falar que a Clarice Lispector é russa, não, a Clarice Lispector é ucraniana e a Ucrânia vive sofrendo, não é de hoje, com os pogroms e tudo mais, né? Então, eu acho que o Camus ele tinha uma crítica
que para mim é o que cabe na arte, na literatura, que é expressar. As coisas não são tão simplórias quanto uma leitura, às vezes, sociológica faz. A humanidade não é para ser vista no atacado, sabe? As subjetividades variam. Por isso ele não traz um personagem simples para gente. É isso mesmo. Eu peço desculpas do jeito que eu saí, gente, porque meu cachorro estava ali na ponte do lado de fora e a minha vizinha me Mas ligou. conseguiu resgatar o Eu cachorro? coloquei, eu tirei uma foto, depois vou mandar no grupo Meliante, sentadinho, esperando a Que Isso, bom, que bom. isso aí. Raquel, não quer falar rapidinho antes de sair? Quer comentar alguma coisa? Não, não, fiquei só quietinha ouvindo mesmo. Gostei muito de várias coisas que eu ouvi aqui. Isso também tinha me chamado a atenção, isso de ele ter mentido. Depois a moça fala com lágrimas nos olhos, né? Ele não mente nunca. Olha pra ele, a gente assim, É, como não mente nunca? mas aí quem é uma pessoa apaixonada, né, gente? A gente já É, passou por isso, né? A sim. gente, a gente lê o personagem como unidimensional. É, assim, ele não mentia para ela, mas, mas ao mesmo tempo ele mentia, sim. Por exemplo, porque todo dentro do. Isso é muito interessante. Como o patriarcado é uma ordem, é uma estrutura, aquilo que Silvia Almeida fala, a sociedade é estruturalmente racista, a sociedade também é estruturalmente machista. Então, ele não estava falando a verdade, ele estava falando a verdade que o misógino não tem coragem de falar. Uhum. Que o machista não tem coragem de falar, porque tem as convenções sociais, os códigos de conduta, de sedução, né? Eu lembro sempre, o Milan Kundera passou por uma coisa parecida. Ele tinha essa postura que ele não pôde nunca mais voltar à República, hoje República Tcheca, né? Por causa dos posicionamentos dele, que ele criticou o regime. Ele criticou os canhões chegarem lá. E ele, quando ele escreve Sustentável Leveza do Ser, tem aquele personagem, o Thomas, que o filme coloca aquele ator que é galante, Daniel sedutor, Day-Lewis. e aí ele fica bem revoltado com o filme, porque ele fala, esse cara era para ser um canalha, sabe? Eu não queria que ele fosse sedutor ou que ele fosse atraente. Eu acho que, sei lá, a maneira que colocou o ator ali, porque ele era para ele ser com a maneira que ele tratava as mulheres e tal, não era um elogio à moralidade, sabe? Mas é isso, o autor não é dono da obra, né? E aí o cara colocou aquilo, muita gente, assim, eu mesma, até quando li, imaginava aquele cara como sedutor. A culpa não é do Milan Kundera. A culpa é de quando eu era adolescente, romantizava tudo e vivia mais, digamos assim, em consonância com esse homem sedutor romantizado por uma sociedade estruturalmente machista. Ele fala à altura do filme. Eu não critico, eu não tenho nenhuma opinião crítica sobre a minha própria vida. Eu não acho nada. Je ne sais pas é a frase que ele mais fala. Uhum. Isso tem a ver com que você não tem criticidade. Tudo é possível. Quanto mais a pessoa não é crítica e não lê o mundo, como Paulo Freire falava, mais ela incorre em absurdos de violência. Ela não lê como a sociedade se organiza, então o que era verdade para ele, o que era falar a verdade, nada mais era que falar de acordo com o senso comum. Isso aí. Obrigada, Cassi. A É. Paula, ó. Paula levantou a mão, pode falar. Cara, um filmaço, filmaço. Eu fiquei meio atordoada porque apareceu uma aranha enorme na minha pia. Ai, olha. Enorme! Aí eu fiquei aqui atordoada,
E foi no intervalo do filme, e aí eu vim ver e ela estava aqui, então eu não consegui pensar muito assim no que. Mas eu tava muito querendo ouvir. E estava ansiosa também da Cassie voltar para casa para ela poder pegar o cachorro. Mas cara, eu tem várias coisas aqui que adorei as falas. E tem uma coisa que eu queria assim, dar uma pincelada também, que tem uma economia, né, no filme, assim, Ah, sim. tem uma economia na fotografia, né? E começar pela fotografia, que é PB, né? Que é incrível. Usar essa fotografia é um recurso muito maravilhoso. Você poder ver um filme. Esse filme é em PB, ele é perfeito, assim, né? Não tinha por que a gente ter cores atravessando, né, essa história. Realmente. E aí tem uma coisa que vem. É um personagem muito elaborado, né? Apesar dele ter uma apatia, e eu ia falar isso, Cássia, assim, dessa apatia crítica, né? Uhum. A gente vê não apenas uma expressividade dele, muito, um semblante, né? Muito, muito apático, né? Como se fosse uma expressão apática, né? Ele não reagir, dele não mostrar exatamente o que ele sente, né? Então, assim, é um personagem muito elaborado, assim, ele não reagir e ao mesmo tempo ele sair na fúria de falar determinadas situações, né? De falar sobre, pensar sobre determinadas equações, né? Não é nenhuma situação, né? Tem equação ali para o cara sair falando tudo que ele acha que ele pode falar, né? Tudo que ele acha que ele pode falar, né? Com que direito ele fala todas as coisas que ele fala, né? Também, né? Então, assim, tem uma elaboração de um personagem muito rico, assim, muito cheio de. É como se, assim, o filme ele não tem uma expressividade que a gente espera, né? Que a gente espera de um ser humano. É um personagem que tem essas falas, assim, super preenchidas de entranhas de um ser humano apático criticamente, né? Assim, ele é exatamente isso, assim, ele não. É quase que uma disfunção, né? É quase É, uma eu, disfunção. aham. Cara, Eu assim, acho também. tem quase uma disfunção, assim, e para É, que sei lá, e eu tive que uma ele intuição, serve? né? Para que ele Asper, eu serve? achei parecido. Para que esse ser humano serve, né? Para que Ele esse não ser humano sente, né? A sensação, ele não Mas será sente. que, gente, será que ele não seria a alegoria de uma, Isso, de uma sociedade que eu falei com a isso, Lília? O que está acontecendo agora dessa insurgência do feminismo e de uma maneira talvez que nunca acontece, porque a gente está tendo terceira onda, tá? Terceira onda, mas essa terceira onda veio como um tsunami. é, E aí, é por isso. que que vem? Porque é o martelo de Nietzsche. Por quê? Por causa de uma, e eu entro como se fosse uma metáfora ou alegoria, essa apatia, de uma Uhum. apatia de séculos do Sim, patriarcado em relação à mulher. né? Então, esse cara também performa essa apatia, que Por isso que eu beira uma trouxe, espécie de psicopatia, na minha opinião. por isso que eu trago, né, esse personagem elaborado, porque Não é simples. ele traz todas essas complexidades e todas essas é, nuances que eram nuances, mas que estão num lugar de
de muita apatia crítica nossa, né? De como esse personagem chega. E É, aí, cara, e aí é um detalhe que me bateu assim, pessoal, né? Eu morei na Europa na década de 90, quando a gente viveu a Guerra do Golfo, né? E a sensação que eu tinha enquanto mulher latino-americana assistindo os franceses verem e assistirem uma guerra, a primeira guerra transmitida ao vivo, né, na televisão. A primeira guerra que discute o povo argelino indo para a guerra, né? O povo, a chegada dessa comunidade europeia, né? Que ainda não era a comunidade europeia, mas a comunidade que eu digo é a, sim, a comunidade que estava por vir, né? Tava por vir, né? Mas eu morei eu estava morando no sul da França, então eu via essa cidade partida, né, que a gente diz aqui, mas era uma nuance, era uma violência silenciosa, era uma coisa, era muito diferente do que a gente vê aqui, por exemplo, né? No Brasil, você tem a favela e você tem, né? Você tem a comunidade e você tem a outra população, né? Não, lá assim. Eu vi o povo francês na década de 90, assim. Eu assisti esse filme, eu vi. É impressionante, é uma crítica de um passado muito recente, de um passado muito recente, de uma comunidade, de uma sociedade muito recente, que está encostando na gente agora, porque ela está aí ainda, né? eu também acho que está aí ainda, essa frieza. Ela está Eu não aí. acho que é recente, eu acho que é contemporâneo, né? Não É, deixou de é, ser contemporâneo, né? Eu só trago essa não porque eu estava lá, mas é porque hoje a gente não blinda, né, tanto esses discursos assim, ele já furou a bolha, é isso que eu tô querendo dizer, não, né? eu acho acho Maneiro. estranho. Desculpa só falar isso rapidinho. Ó, você achava estranho, mas você pensava assim: ah, eles são franceses, é o jeito deles, e não é. É uma frieza e uma racionalidade, um pensamento cartesiano em relação a algo que. Aquela coisa da ausência de emoção, que é muito mencionada, né? É uma contenção, cara, É. uma Mas contenção. isso também ajuda a legitimar a violência e a desumanização do outro, né? Eu acho que esse silenciamento, essa coisa de passar pano. É uma Isso, ótima sabe que ó, expressão. o silêncio também é a linguagem. Totalmente. É isso, gente. Apesar da aranha aqui enorme. É demais o filme, Lili. Demais, demais, demais. Não É, é? o Eu tinha que personagem é pensar tão bom, antes. né? Eu tinha falado antes do pessoal, antes é, do Ozon, né? Que eu fiz até uma comparação do Ozon com os outros filmes dele, que são sempre muito femininos, feministas, que ele tem uma vibe meio Almodóvar, só que mais contido porque é francês, né? Então, tipo, não é uma coisa, né, estriônica, assim, né, do Almodóvar. Mas para fazer esse filme, não só o preto e branco, né, deu essa aridez, mas também a própria história, né? O personagem. Então, para ele foi uma coisa muito diferente. Isso não é um filme de Ozon, né? Do François Ozon, de jeito nenhum, né? Sempre as mulheres falam muito, sempre tem uma crítica, né? Ao patriarcado, instituições, sempre tem esses personagens, esses temas estão ali. Mas foi uma coisa assim improvável para esse diretor. E isso é muito bom, porque eu vejo que é um olhar do colonizador
né? Não só de meia-culpa, mas dentro de tudo isso que a gente está vivendo, principalmente do que acontece nos Estados Unidos, né? Que ajudou a criar, né, esse terrorismo, que a França que começou, na verdade, né? Mas com a coisa do árabe, né? Ser barrado em todos os lugares, né? Ele é o inimigo comum no mundo hoje em dia, né? Como os alemães fizeram com os judeus, o árabe hoje é no mundo inteiro, principalmente no norte, né, em que a pessoa tem dificuldade de entrar ou sair de país, né, se ela se parecer ou se ela tiver um sobrenome árabe, né, então, tipo, no trânsito, né, eles são impedidos. E aí eu achei muito bom ter eh, essa atitude, né, política de fazer esse filme hoje, né, que não é só a coisa de atualizar, né, é de falar, a gente ainda tem um inimigo comum, a gente tem aquele outro. Eu estava ouvindo aquela esposa do Contardo, Maria Homem, a portuguesa, metida, aí ela falando lá numa aula aberta, aí uma hora ela tá lá, eu estava ouvindo já ela falando meia hora assim. E aí ela vai e fala, não, porque a gente sempre bota a culpa no outro, né? É, enfim, ela vai falando lá da estrutura, mas aí ela fala, né? São os astros, né? Porque tem essa gente, né? Que fala assim, né? Tem essa gente que acredita nisso. Pô, eu Isso. desliguei na hora. Eu falei, cala a boca, né? É, Tipo, eu nada a sou essa ver. Mas gente. É, o é. Eu sou poeta, besta por compulsão poeta, celeste. Quem foi, Como diz Lívia? Quem Efigênia foi em que eu não Shakespeare, entendi? Ricardo III. Hein? Qual o nome Oi? dela? Qual o É nome Maria da... Homem. Maria Homem é Não uma conheço. psicanalista, mas ela falou essa palavra que a Cassiana falou no começo. Essa gente, Essa ela foi gente. preconceituosa. Mas é Essa total gente. Zona Sul, é, carioca, é, decadente, que fala claro, essa gente, mas eles não têm o que É, comer, né? é. Essa gente que tem mais renda familiar em Aham. casa do que É. eles morando no Leblon ou morando sabe-se lá Sim. onde, entende? É. Ele Isso. não tem renda, não tem dinheiro. E aí, uma É. família ali do outro lado do morro tem mais poder de compra que eles, né? E capacidade de mudar a vida, de pensar no coletivo, de participar da cidade, né? E é chamado de essa gente, A né? gente, Então, é uma coisa horrível. horrível, né? Porque é isso, é esse outro que eu É. não enxergo ou que eu tiro a humanidade é o mesmo outro de qualquer lado que eu esteja. E isso não estou Sim, querendo dizer que sim. a gente não tem que estar num É. lado, a gente tem que sempre assumir um lado. Mas nas discussões contemporâneas moralizantes, moralistas, a lógica é a lógica da direita, inclusive na nossa estratégia de luta da esquerda, que quem tiver Sim. divergindo do nosso, a gente já faz uma estratégia de cancelamento É, e não verdade. existe diálogo e o outro É. perde a Muito humanidade. ruim. É muito fácil tirar a humanidade É. do outro, é só você estar em Sim. grupo, sabe? É. Mais de dois já falando mal da outra pessoa, a pessoa, se for mulher, então é mais fácil ainda, porque aí ela é tudo mesmo, né? Ela já nasceu sendo tudo, né? O inimigo, enfim, É. universal, né? De qualquer teologia, de qualquer mundo que crie um Deus lá para justificar as historinhas todas. Cara, e aí, e isso que eu acho que é o maior desafio que a gente tem, assim, que a gente tem é, como ser político, né? Não tirar a humanidade desse outro, por mais que ele seja Isso. desprezível como um Bolsonaro, né? Você não É, pode sim. tirar mas a humanidade do outro. ele pode de repente lavar a louça uma coisa e tirar o lixo, uma coisa que às vezes um cara de esquerda não faz. Eu acho que não é. Gostei dessa. Não, é porque é Sim. coisa do gostar do cachorro. Por isso que eu gosto da arte e da literatura, porque, de novo, a facilidade de desumanizar o outro, isso é bom. Eles não são loucos, eles não são monstros. Eles são Não, claro que não. Ninguém é.
Talvez algumas pessoas enlouqueçam, mas vamos deixar os loucos, que são boas pessoas, em paz. É, Isso. isso aí. Ah, eu queria dizer mais duas Muito coisas. bom. Na verdade, são duas, duas imagens assim que a gente pudesse lembrar, né? Tem dois personagens que eu acho fundamentais no filme, que são o mar Que bonita. e o deserto, né? Que são duas referências Extremos. que destoam dentro de toda a história, né? Então, assim, da cena mesmo, a própria cena né? O cenário do filme. Assim, a direção de arte é maravilhosa também. O PB, né, ajuda também, quer dizer, ajuda, é dificílimo, mas é isso. Mas esses dois personagens, para mim, dizem muito assim no filme. E na hora da cena dele ser decapitado, ele tá no deserto, né? É, Então, assim, sozinho. que lugar é aquele? Feminino, né? É, O mar é o arquétipo simbolicamente é o feminino, o deserto, eu não sei. Mas o mar Cara, é o feminino. para mim, eu acho que o tem mar essa também, eu acho. comunicação. Oi, perdão. Para O mim, tem mar essa também são as possibilidades, né? Sim, todas. Novas possibilidades. É. Isso, Para mim, eu acho quando que ele tem, está com a mulher, né? mas tem uma comunicação também com esse povo Ah, sim, argelino, isso. né? Com esse povo argelino, É, né? Com esse povo, Isso, com o esse começo do filme, ele faz quase um documentário explicando, gente, a Argélia é aqui. Tem essas É, pessoas, no essas são as mapa, ela pessoas. existe no mapa, isso é que né? bateu É, É. tão forte, por isso que bateu tão forte para mim essa coisa, essa memória, né, da década de 90, enfim, né? Mas de como isso reforça, porque isso reforça no cenário do filme, isso. né? Que lugar é esse que ele é esse personagem, mas ele Não é atravessa só uma esses cenários que é o cenário do outro, É verdade. é o cenário do Mas eu falei outro. não sei porque eu não sabia mesmo. Porque eu não consegui fazer a analogia, entendeu? O cenário, Agora, o cenário é aham, desse povo, é desse povo. É como se ele estivesse falando todas assim, ele tá super econômico no filme, né? Aí de repente tem todos esses diálogos. A cela também é uma cela, assim, é uma jaula de é, bicho, né? É uma jaula sim. de bicho aquela cela. E aí eu fico muito ligada na coisa dos cenários, claro. Não, mas antes, sabe por quê, Paulo? Porque eu estou falando muito do personagem, do enredo, É, e não estou falando da materialidade, de como, é, porque o cinema, a linguagem do cinema é o diálogo, mas principalmente a matéria-prima são as imagens, né? esses cenários que ele criou para algumas cenas que também estão fora, né, do realismo, né? Também estão. Essa cena da, da decapitação e outras. A própria cela também, né? Também são celas assim que você diz assim, isso aí é um fundo infinito e a cela do bicho tá ali no meio. Assim, tem umas relações assim muito interessantes do. Tem muita coisa para falar, assim, tem muita coisa. Tem É, é, muito signo, tem é, muito signo tem no filme. muita. Eu vi, por exemplo, eu falei aquela coisa do abjeto, né? Do ser abjeto. Começa a aparecer a barata, aparece o rato, aparece um besouro. Ele começa a lidar com esse estranho familiar, essa animalidade, né? Que ele começa a reconhecer muito lentamente, né? Porque ele está num sistema de crenças ali de que ele detém existe uma verdade e que ele performa essa verdade. E aí, quando esses bichos abjetos, né? Porque o outro é abjeto também, e ele tá junto a esses seres abjetos, aí ele começa também a ter uma transformação no personagem.
Eu lembrei do Kafka nessa hora Uhum. dela. Metamorfose. Uhum. É. Deixa eu tirar aqui. Estão me ouvindo? Tá Sim, tudo ótimo. Mexi aqui, aí, enfim, desconectou. Pessoal, eu não sei se a Beth levantou a mão ou se. levantei, Então tá bom, levantei. eu não sabia se era de antes ou de agora. Pode É, perguntar, então pode falar. não, achei. Ah, é só uma nota de rodapé. E a Maria Homem, que vocês estão falando, aí ela fez um curso comigo lá na USP. Ah, é? Eu a conheci pessoalmente. Da filosofia? Não, foi na Letras. Olha só. É, Pois é. Não, foi só essa palavra, porque eu acho ela legal, acho ela elegante, acho ela metida, né? Mas Eu ela. nunca tive boa, assim, conversava com ela, não conversava muito, não. Agora, em relação ao filme, aí ela fala assim, na hora que ele vai falar com, que ele vai, por que que ele mata aquele, simplesmente porque ele é árabe, porque ele não é francês? Isso eu falei com a Lília. É muito quando dentro do sistema falocêntrico, a arma é um símbolo fálico, né? E quando dentro desse sistema, quando você vê que ele, digamos assim, ele passou aquela humilhação no momento em que eles encurralaram eles ali, ele voltou, veio só, ele se sentiu encorajado quando ele detém a arma consigo. Ele tem um conto da Clarice Lispector que chama Mineirinho, não sei se vocês já leram, Eu já li, que ela já. fica muito chocada, é lindo, né? Que ela fica É muito bonito. chocada porque o cara não deu um tiro matava, mas ele deu 9 tiros. Uhum. Deu 9 tiros. E por que que ele deu 9? Aí ela fala um negócio bonito: o primeiro foi em mim, o outro foi em você, o outro foi. Por quê? Por que que ele dá 5 tiros, se um já tinha matado, É, porque naquele momento ali é a crueldade, é até onde pode ir essa ser violência humano. patriarcal. Você vê, o Creonte de Antígona, é o Trump que fala: eu tenho poder e eu vou apagar uma civilização do mapa. Quando a pessoa tem o poder na mão, ela está diante de um inimigo que foi ficcionalizado no sentido do seguinte: ele é um árabe, ele não tem identidade. Eu posso Porque não tinha um motivo matá-lo, aparente, né? hein? Não tinha um motivo aparente dele Não tem, é matar. motivo fútil, mas assim, não seria fútil o Trump virar e falar, por exemplo, que vai fazer um resort onde é a faixa de Gaza? Ah, é, sim, sim. Isso é uma conduta da humanidade, É, principalmente dos chefes de Estado déspotas, ditatoriais, autoritários, que não reconhecem a subjetividade do outro. mas não só esses ditadores, pessoas também. Mas as pessoas são, Teve às dois vezes, meses, são pequenos ditadores. Uma vez o mais ou menos, Lastri. porque aqui no Rio mesmo, teve há um ano atrás, eu acho, dois adolescentes queimaram as pessoas da Ah, rua, é. Então, e por que que eles mataram. Então, isso fizeram a isso? Por gente que que eles se acharam vive. nesse direito? Então, essa crueldade não é só no macro, é Não, até então, no ela é vizinho, espelhada, mas ela é é espelhado. espelhada, ela é estrutural. Sim, Ele era um Zé Ninguém. Ele é, falou: eu tô com a arma. Eu, por exemplo, aqueles meninos que botaram fogo no mendigo, é, eu posso fazer porque eu sou branco. aham, isso, O cara batia no cachorro, os garotos lá é, que mataram o cachorro. Eu posso matar, eu posso fazer. Eu vou sim, para Disney depois, uhum, É. sabe? Mas porque não é são os só. invisíveis, é. Mas isso tá. Tem uma coisa, Helena, do Silvio Almeida, que também serve para o machismo. É estrutural. Então, o cara percebe que quando ele tem aquela arma na mão, tanto é que na música do Chico, o Chico também, digamos assim, contextualiza bem, porque ele fala assim: essa gente fica reparando os corpos. Aí ele fala de uma maneira na música, eu vou mandar a música no grupo, As Caravanas, Isso. e ele fala assim, é, é, dos corpos das pessoas, e que muita gente disse quando se colocou o metrô na praia, fala: e agora a praia não está igual, não Não sei vai o quê. ser, aham, Mas aquelas pessoas não são líderes, são uma classe média carioca. No entanto, sim, elas se sentem no lugar de querer é, limpar.
de Aqui higienizar. em São Paulo também, gente diferenciada em Isso, Higienópolis. é, Gente, mas isso para as duas coisas, né? Porque fala assim, Higienópolis é um bairro de pessoas diferenciadas. Aí fala, Ai, e botaram no agora? não, metrô o agora próprio uma nome já galera é horrível, né? diferenciada que Como frequenta. a Ilha Pura no Rio, né? Ilha Pura. Olha que É, nome, gente. horrível, O horrível. Brasil Ilha Pura. profundo. Quem é que fala Brasil profundo? O que que é Brasil Agora, profundo É, se não essa gente? não se Mas é. com fala mais eufemismo, Brasil né? profundo, né? Parou agora, tipo, o Brasil profundo era como se só o Sudeste importasse, né? Mas é É, isso, gente. O outro tá ganhando Novidade. identidade, tá ganhando caras, assim. é isso aí. Mas ainda falta muito. Olha aí, Falta. Uhum. falta É. muito. Mas é legal ver essa volta na fechadura, né? Aí a música do Chico, ele fala, por que essa gente, que essa galera chama, estereotipa essas pessoas e despreza e acha que elas deviam desaparecer da praia deles? Aí ele canta por causa do sol, que é a É, justificativa dele no dele, filme. Porque não é por aham. causa do sol, é por É causa qualquer outra coisa. a arma dá Só. para ele. E essa coisa apolínea, né, de uma razão civilizatória da luz, que na verdade pode levar a uma dominação, a uma loucura, a um Sim. excesso Ao de mito grego, né? Lá atrás, é, para repetir. é o É. excesso do poder, né? Ao Uhum. excesso de você achar que você é. Eu não gosto muito quando as pessoas dizem assim, ai, vamos levar a civilização, a leitura civilizatória, até porque por causa disso, porque essa civilização matou, foi bárbara com aqueles que eles ficcionalizaram como bárbaros para legitimar a dominação. Uhum. Tiraram a subjetividade. Isso Freud fala lá, tanto é que mudaram a tradução de mal-estar da civilização, mudaram a tradução para mal-estar da cultura. Nossa, eu não sabia, não. É. Hein? Eu não sabia disso, não. Agora na faculdade a gente trabalha com o texto mal-estar da cultura, não mais o mal-estar da civilização, Tá porque a certo. civilização é igual o texto do Benjamin, não é? Esse eu até gosto mais do título novo, não é o contador, não é o narrador, é o contador de histórias. Olha só. Nossa, eu Ah, também não não. sabia disso, É quem não. conta. É. Deus. Eu li o narrador, né? Eu também, todo mundo lê o narrador, mas agora o contador de histórias faz mais sentido porque entra o griot, entra a oralidade, porque É. isso era uma eleição da grafia como um princípio, como se as outras formas de humanidade de contar histórias e narrar histórias não fossem tão emancipadas ou tão importantes, sabe? Portanto, tá. Não sabia disso. Em relação à oralidade. A tradução é até portuguesa, nem brasileira é. Interessante. Gente, eu Maravilha, tô indo. O papo pessoal. tá bom, Também tô maravilhoso. indo. Boa noite a Vamos Gente, todos. desculpa o encerrar. desespero na hora Agradecer do muito a cachorro, tá? Cassi. Adorei. Também Adorei. gostei bastante da discussão. Verdade. Tchau pra vocês. Boa noite. Até semana que vem. Ah, boa Tchau. Boa noite. noite, Beth, Adriana, Paula, Beijo. Maria, que não Bom, falou nada, mas seja bem-vinda. Paizão, alô, filha. beijo. Beijão. Beijo. Tchau, Boa galera. semana. Tchau, Beijão. tchau. Tchau. Olha, um abraço a todos. Cássia. Falou. Tchau, beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.